Olá! No vídeo de hoje eu vou falar o que é o arranjo físico ou layout e quais são os tipos básicos de arranjo físico. Conforme eu falei no vídeo sobre gestão da produção, a produção consiste num processo de transformação que utiliza dois tipos de recursos, os recursos transformados e os recursos de transformação. O arranjo físico ele é a maneira pela qual nós organizamos o recurso de transformação. Então, é a maneira na qual nós dispomos os equipamentos, aonde ficam posicionados os nossos funcionários ao longo do processo produtivo. Ele é uma das primeiras coisas que a gente nota ao chegar numa organização. Por exemplo, quando você entra no banco, você vê então a parte onde ficam os gerentes, os caixas eletrônicos, essa organização estrutural do banco. Isso é o arranjo físico. Existem 4 tipos básicos de arranjo físico: o arranjo físico posicional ou fixo, arranjo físico funcional ou por processo, arranjo físico em linha ou por produto e arranjo físico celular. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 tipos básicos de arranjo físico e também trazer exemplos de quais organizações utilizam para a gente conseguir visualizar um pouco melhor o que seriam esses tipos. Bom, então o primeiro tipo de arranjo físico é o arranjo físico posicional ou fixo. Ele consiste em manter aquilo que está sendo produzido ou manter o recurso transformado parado e os recursos transformadores vão se mover em torno dele. Ele geralmente é utilizado quando o item é muito delicado, então você fazer a movimentação pode acabar causando algum prejuízo a ele, ou quando ele é muito grande e seria complicada a movimentação, e também é usado quando o item, quando o recurso transformado não quer se mover. Então, um exemplo de um arranjo físico posicional seria a construção de um prédio ou de uma estrada. Por ser algo muito grande, não é viável a movimentação, então a gente constrói a estrada ao longo da estrada, ou a gente constrói então um prédio e leva todos os equipamentos para aquele lote no qual ele vai ser construído. Outro tipo de arranjo físico posicional seria o centro cirúrgico de um hospital. Nesse caso, a pessoa que está recebendo a cirurgia é muito delicada, então não seria interessante fazer a movimentação. Então, os médicos, os enfermeiros, os equipamentos vão se mover em torno daquela pessoa que está recebendo a cirurgia. A gente pode pensar também num restaurante à la carte, ou seja, a pessoa vai, senta-se e o garçom vai até ela para poder oferecer a comida, para oferecer a bebida, anotar os pedidos e trazer os pratos. Nesse caso, a pessoa que vai àquele tipo de restaurante, ela não está disposta a se mover para pegar aquilo que ela gostaria. Então, ela chega, senta no restaurante e é servida. O segundo tipo de arranjo físico é o arranjo físico por processo funcional. Ele tem esse nome porque funções semelhantes ou com necessidades semelhantes vão acontecer no mesmo ambiente. A gente pode pensar numa fábrica de roupas, no qual a parte de corte ocorre no ambiente, a parte de costura ocorre em outro ambiente e assim sucessivamente. Então, em um determinado ambiente, a gente tem um tipo de ação ocorrendo e o recurso que está sofrendo a transformação, ou seja, a pessoa ou o material, vai se mover de ambiente em ambiente de acordo com as suas necessidades. Nesse tipo de arranjo físico, a gente pode acabar tendo um fluxo um pouco confuso, porque o fluxo vai depender das necessidades do recurso transformado. A gente pode pensar também, como outro exemplo, uma biblioteca. Então, a gente tem a área de estudos, a gente tem a área de consulta, onde fica o computador que você vai pesquisar o livro que você quer. A gente tem a parte das estantes, então cada ambiente ele tem uma função específica. Como terceiro tipo de arranjo físico, a gente tem o arranjo físico em linha. Nesse tipo de arranjo físico, em linha ou por produto, os recursos de transformação eles são dispostos conforme a necessidade do item, seguindo as etapas do processo produtivo. A gente pode pensar, por exemplo, numa campanha de vacinação. Então as pessoas chegam, entram na fila, depois alguém vai conferir o cartão de vacina, elas são encaminhadas então para o médico ou para o enfermeiro, que vai vacinar e são dispensadas. Todas vão seguir esse fluxo. Outro exemplo, a gente pode pensar também no restaurante self-service. Então as pessoas entram na fila, pegam um prato, servem a salada, depois elas vão servir o prato quente, vão para a balança e aí pagam. Então todas vão passar por essas etapas. Então nesse caso, os recursos de transformação já vão ser colocados de acordo com essas etapas. Ele é um tipo de arranjo físico que é utilizado quando a gente tem uma uniformidade dos itens. Ou seja, na campanha de vacinação, independente da vacina que você vai tomar,
você vai passar por essas etapas. No caso do self-service, independente do que você vai servir, você vai passar por essas etapas. E tem diversas fábricas, por exemplo, uma fábrica de bebidas, todas as bebidas que forem produzidas vão passar pelas mesmas etapas: encher a garrafa, tampar, rotular, datar. Então eu posso colocar os meus equipamentos já dispostos nessa ordem e ligados por uma esteira. Por fim, a gente tem o arranjo físico celular. Esse tipo de arranjo físico ele é composto por células, que são conjuntos de 2 ou mais centros de trabalho, no qual uma sequência de operações é realizadas. As pessoas que trabalham nessas células, os funcionários, são funcionários que vão realizar as diversas atividades existentes naquela célula. Então, o item que precisa passar por aquela sequência de atividades, ele é pré-selecionado, entra naquela célula e sofre aquela sequência de atividades. Um bom exemplo de arranjo físico celular são as lanchonetes que a gente tem no supermercado. Então, quando você chega no supermercado, tem aquele ambiente de lanchonete, é um ambiente separado. Só entra naquela lanchonete quem quer comer um lanche, beber alguma coisa. Então, você foi pré-selecionado. Todas as etapas que você necessita para concluir aquele processo estão naquele ambiente. Então, você escolhe a comida, escolhe a bebida, faz o pagamento e faz o seu lanche naquele ambiente. Outro exemplo seria uma maternidade no hospital. Então, é um espaço dentro do hospital. Quem vai àquele ambiente é porque vai acompanhar alguém que vai ter um filho ou vai visitar alguém. Então, a pessoa é pré-selecionada. Tudo que é necessário para aquela atividade está posicionado naquele espaço. Então, também poderia ser considerado um arranjo físico celular. É comum em muitas organizações a gente encontrar misturas de 2 ou mais tipos de arranjos físicos. Nesse caso, a gente fala que a organização teria um arranjo físico misto, pois teria mais de um tipo de arranjo físico presente. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreva no canal.